Se você percebeu que o seu irmão do lado não trouxe a Bíblia hoje, convide ele para ler junto com você. Isaías capítulo 38, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Quem já encontraram, diga amém. Amém. Naqueles dias, Ezequias adoeceu, deu uma enfermidade mortal. Enviou a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Amém. Daí tem o versículo de número 7. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. O versículo 9 vai falar assim: cântico de Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Todos digam amém. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha, Senhor, falar conosco nesta noite. Traga, Senhor, a revelação da palavra que acabamos de ler. Fale aos corações dos teus filhos, aos corações das tuas filhas. Fala conosco, Senhor, que nós estamos aqui sedentos para ouvir tua voz. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode desocupar a sua mão e aplaudir ao Senhor bem forte. Graças a Deus. Amém. O texto começa com uma má notícia e termina com uma boa notícia. Pode dizer amém por isso? Amém. Tudo isso aqui aconteceu no mesmo dia. No mesmo dia aconteceu tudo isso que a gente acabou de ler. Começou com uma má notícia, e a má notícia depois se transformou numa boa notícia. A história fala de um rei, e o rei foi importante para Judá. O rei Ezequias, ele não tem tanto destaque como Davi, como Salomão, mas ele foi um rei muito importante. Arrisco dizer que dos reis de Judá, ele tenha sido talvez um dos mais importantes. Esse Ezequias, para que você entenda um pouquinho da história dele, Ezequias, ele assume o trono no momento em que era preciso fazer uma reforma. Ele assume o reinado numa época que era necessário necessário colocar a casa em ordem.
muitas coisas estavam fora do lugar. O povo já não tinha mais compromisso com Deus. O povo já não celebrava mais as festas. O povo já não vivia mais a palavra de Deus. Era uma época difícil. E Ezequias, quando ele assume o trono, ele assume e ele traz como uma primeira proposta: nós voltaremos a buscar a Deus. Nós nos inclinaremos a Deus. Nós buscaremos a presença do Senhor. A primeira coisa que ele se preocupa não era uma preocupação de aumentar as muralhas da cidade. Não era preocupação de cavar poços de água. Não era preocupação de aumentar o número de soldados. A primeira preocupação dele foi: vamos buscar a Deus. Porque se nós buscarmos a Deus, todas as outras coisas, Deus ele vai abençoar. Deus ele vai acrescentar. Deus vai prosperar o nosso reinado. Deus vai fazer com que as coisas se acertem. Deus vai trazer o ajuste na sociedade. Deus vai abençoar as nossas vidas. A mesma preocupação de Ezequias nós podemos transferir para o dia de hoje. Nós podemos usar a mesma ideia aqui do texto. Nós podemos usar essa mesma ideia para hoje. Se nós buscarmos a Deus, se nós nos compromissarmos com Deus, se nós colocarmos Deus como prioridade na nossa vida, se Deus for o ponto principal da nossa vida, se as nossas decisões, das maiores ou as menores, forem tomadas tendo em vista a preocupação: será que eu vou agradar a Deus? Será que isto vai louvar a Deus? Será que Deus está aprovando isso? Se todas as nossas decisões, se todas as nossas atitudes forem tomadas partindo dessa premissa, partindo desse pensamento, pode ter certeza que Deus também vai abençoar a tua vida, vai prosperar os teus caminhos e vai fazer você uma pessoa mais do que vencedora, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir e glorificar ao Senhor? Amém, queridos? Foram essas as primeiras preocupações dele. Vamos acertar a casa. Daí ele começa a colocar cada coisa no seu lugar. Nós vamos voltar a cultuar a Deus. Nós vamos celebrar a Páscoa. Nós vamos cultuar a Deus. Deus, a partir de agora, voltará a ser o Senhor das nossas vidas. Que coisa maravilhosa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava reconciliando a nação de Judá com Deus. Estava fazendo as pazes com Deus. Estava recomeçando com Deus. Como é bom recomeçar. Agora, ele trouxe a Páscoa, ele trouxe o culto, ele trouxe tudo aquilo que o povo deveria fazer, ele trouxe tudo de volta. E quando ele começa a ajustar as coisas, Deus começa a abençoar, queridos. Deus começa a prosperar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Em outras palavras, as coisas começaram a dar certo. Quando você começa a colocar as coisas em ordem, a tendência é lá na frente as coisas começaram a dar certo para você. Você se posiciona hoje, é que às vezes a pessoa pensa que o negócio é pastel de feira, né? Então hoje eu vou tomar uma decisão. Às vezes acontece, mas geralmente requer um tempo. E ele então, quando ele se posiciona, e ele faz com que o povo também se posicionasse,
Deus começou a abençoar aqui, abençoar ali. As coisas começaram a prosperar, a darem certo. Até uma época, até um momento, que por causa desta bênção, houve um levante, uma afronta contra o rei Ezequias. Existe um momento da nossa caminhada que as coisas começam a dar certo, de tal forma que isso vai trazer inveja de outro lado, que isso vai trazer um desconforto de quem estiver perto de nós. E teve uma nação, que era uma nação naquela época muito poderosa, os assírios. Eles tinham um rei naquela época chamado Senaqueribe. Esse rei, diz a Bíblia, que ele resolveu se levantar contra Ezequias. E a história vai dizer que esse rei, que era uma grande potência, ao afrontar Ezequias, Ezequias não entra em luta com esse rei. Ezequias não vai lá tirar satisfação, mesmo porque o exército de Ezequias era um exército bem menor do que o dele. Mas Ezequias, ele vence essa peleja quando ele entra lá no santuário de Deus, quando ele dobra os seus joelhos, e diz a Bíblia que o profeta Isaías ora junto com ele. Quando eles começaram a orar juntos, diz a Bíblia que naquele momento Deus levantou um anjo, irmãos, e esse anjo foi lá no arraial dos assírios e destruiu o exército inimigo, destruiu a afronta que estava contra Ezequias. O que eu quero dizer para você nessa noite, que não adianta vir um levante, não adianta ter inveja, não adianta vir oposição. Nós vamos orar. Se a nossa vida verdadeiramente ela estiver na vontade de Deus, pode vir a luta que for, o nosso Deus, Ele garante a nossa vitória, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, bate palma e adora o Senhor. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Quando ele teve a vitória? Quando ele entra no santuário de Deus, quando ele cai de joelhos, quando ele tira aquela roupa de rei toda bonita, coloca uma roupa de saco, que era uma roupa de humilhação, e ele chora aos pés de Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus ouve a oração de Ezequias. Deus, Ele ouve a nossa oração, queridos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus, Ele ouve a tua oração do jeito que você faz. Ele ouve a tua oração aflita. Ele ouve a tua oração no momento de angústia. Ele ouve a tua oração quando você está lá no teu quarto orando, ou quando você está dirigindo. Ele tem ouvido, Ele tem contemplado as tuas lágrimas, e Ele envia a tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Quantos podem orar e aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Amém. Ele teve uma grande vitória. E o que acontece depois disso? Eu só estou contando vitória. Mas o que acontece depois disso, não se assuste. Porque o que acontece depois está no 38, no capítulo que a gente leu aí. É tão verdade isso que o texto começa dizendo assim, olha, naqueles dias, quem entendeu, diga amém. Amém. É a mesma coisa de eu contar um testemunho para vocês e falar assim, olha, naqueles mesmos dias, na mesma época, ele teve uma vitória no 37, que é o capítulo anterior a esse. E vamos mudar aqui. Naquelas semanas, quando a Bíblia fala naqueles dias, eu não consigo imaginar mais de um mês, porque são dias. Naquela mesma semana, ou na semana seguinte, aconteceu aqui no 38 que aconteceu.
A Bíblia não vai dizer que ele estava doente. A Bíblia não vai dizer que ele estava sentindo dores. A Bíblia não vai dizer que ele estava com desconforto. A Bíblia não vai dizer que ele sentia dores no seu pulmão. A Bíblia não vai dizer que ele naquela época não estava bem. Não. A Bíblia vai falar simplesmente isso, que naqueles dias ele adoeceu de uma enfermidade. E a Bíblia fala que essa enfermidade era, o que diz aí? Mortal. Era mortal. Se nós pararmos hoje e pensarmos em enfermidade mortal, o que é uma enfermidade mortal hoje em dia? Que mata a pessoa. A que mais tem sido falada é o ebola, uma enfermidade mortal, apesar que já tem alguns casos de pessoas que sobreviveram. Mas o ebola, por exemplo, uma outra doença mortal aí, você pode imaginar um monte. Ele adoece de uma doença segura. Ele adoece, diz a Bíblia, simplesmente ele cai de cama. Como pode? Depois de uma vitória tão grande, ele não teve tempo de comemorar a vitória, porque logo naqueles dias aconteceu isso. A Bíblia não vai falar, irmãos, o que aconteceu naqueles dias, mas existe uma coisa que eu posso afirmar para vocês que é muito perigosa. Quando nós recebemos uma vitória grande, nós corremos um sério risco de ficar vaidosos. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Nós temos uma séria tendência, irmãos, quando recebemos uma grande vitória, nós temos a tendência de deixar de buscar, de acomodar. É comum a pessoa receber uma vitória e ela parar de vir aos cultos, por exemplo. É comum a pessoa prosperar e ela esquecer de onde ela saiu. É comum a pessoa ser abençoada e ela não voltar para agradecer quem ajudou desde o começo. Eu não estou falando mentiras. Quem concorda comigo, diga amém. A pessoa recebe uma porta de emprego, um livramento, uma bênção material, uma conquista material. Eu não sei se esses foram os motivos desse problema ter vindo na vida de Ezequias, mas eu quero te alertar nessa noite. Eu quero te dar um alerta muito sério nessa noite. Deus, Ele vai abençoar a tua vida. Deus, Ele vai honrar a tua oração. Deus, Ele vai mudar a tua sorte. Deus vai trazer a tua família na presença dEle. Mas quando Deus te honrar, não esqueça que toda honra, que toda glória, ela deve ser dada ao nosso Deus e somente a Ele. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor essa noite. Glória a Deus. A Bíblia não diz, mas nós podemos supor isso. Ele recebe a vitória e logo depois fica doente. E qual foi a atitude que ele teve quando ficou doente? Eu vou orar. Eu vou buscar a Deus. Deus, me cura, Senhor. Senhor, tira essa doença aqui. Não, essa doença não, Senhor. Me liberta, Senhor. E a Bíblia vai falar, queridos, que o mesmo profeta que orou por ele quando Senaqueribe veio afrontar, esse mesmo profeta foi lá na casa dele, bateu na porta. O profeta soube que ele estava enfermo e Deus falou assim: Isaías, vai lá, porque eu tenho uma palavra para o rei Ezequias. E eu imagino, irmãos, alguém chegando para Ezequias, batendo na porta do quarto dele: Rei, eu sei que o senhor não quer ser incomodado com ninguém,
Mas tem alguém aí fora que eu acho que o Senhor quer ouvir sim. Quem que está aí? Profeta Isaías. Eu imagino que quando ele ouve profeta Isaías, eu imagino que ele ficou feliz. Eu imagino que ele retoma a força e fala assim: graças a Deus, ele veio, ele orou comigo outra vez aí, deu tudo certo. Fala para ele entrar rápido, peça para ele entrar. E quando Isaías entra, irmãos, no quarto de Ezequias, o profeta olha para ele, e ele não dá uma notícia boa, ele não dá uma notícia de esperança, mas ele dá uma palavra muito séria e dura para aquele homem. Diz o versículo 1 que ele olha para o rei, ele fala assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele recebe uma má notícia, ele recebe uma palavra dizendo: ó, você vai morrer, acabou para você. E tem mais, tua casa está bagunçada, arruma a tua casa, prepara a tua família, prepara a tua esposa, fala para ela que ela vai ficar viúva, pode preparar tudo, já pode preparar a documentação, já pode preparar aí o funeral, porque você vai morrer. E diz ao texto que simplesmente Isaías, ele sai do quarto e vai embora. E o que me surpreende nesta palavra está no versículo 2, porque o surpreendente da palavra, o texto não vai dizer que Ezequias ficou revoltado com Deus, o texto não vai dizer que Ezequias entrou em desespero, o texto não vai dizer que Ezequias entregou os pontos, o texto não vai dizer que Ezequias olhou para a parede, e diz a Bíblia que ele começa a orar, e ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a colocar a vida dele no altar de Deus. O que eu quero que você entenda nesta noite é que quando vier uma notícia na tua vida, quando vier afronta na tua vida, quando vier problema na tua vida, você não vai se desesperar, você não vai entregar os pontos, você não vai ficar aí prostrado, mas você vai virar para a parede e você vai clamar a Deus, e Deus vai ouvir a tua oração e vai trazer mudança, vitória e ressurreição para a tua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu, bate palma e adora Ele nessa noite. Aleluia! Mais fortes palmas ao Senhor. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Ele vira para a parede e começa a orar. Coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa é quando o cristão passa pela luta. Ele passa pela luta firmado em Deus. Já vi gente falar assim: eu vou colocar Deus na parede. Quem somos nós, irmãos, para pôr Deus na parede? Deus não tem obrigação de abençoar a nossa vida. Mas ele, quando vira para a parede, ele estava dizendo assim: agora é eu e Deus. Quem orou com ele agora aqui, pastor? Sabe quem orou com ele agora? Ninguém. Ele orou sozinho. Olha para quem está no lado e diga para essa pessoa: em alguns momentos teremos que orar sozinhos. Em alguns momentos você vai procurar alguém para orar e não vai ter ninguém do teu lado. Talvez você vai me procurar e meu telefone vai dar ocupado. Talvez você vai procurar um amigo e seu amigo vai estar viajando. Daí você vai ter que orar sozinho. E ele começa a orar sozinho. Não tinha ninguém com ele. Ele coloca a sua face na parede. Eu imagino que ele não conseguia colocar a sua face no chão. Penso eu.
que ele não conseguia pôr a sua cara no chão, em sinal de humilhação. Então, deitado, ele vira para a parede, e com a face na parede, ele fez uma oração. Nós temos um trecho da oração que ele fez, no versículo 3. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu vou repetir o versículo 3. Ah, Senhor, lembra-te. Lembra, Senhor. Eu peço. Lembra, Senhor. Eu andei diante de ti em verdade. Eu não andei perante ti, Senhor, com mentira, mas eu andei em verdade na tua presença. Eu não te servi por interesse, mas eu te servi, Senhor, com o meu coração perfeito. No meu coração não existia mais ou menos, eu te servi com o meu coração inteiro, Senhor. Fiz o que era reto aos teus olhos. Eu me esforcei, Senhor. Eu procurei fazer o certo na minha vida. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele chora, irmãos. E ele chora aos pés do Senhor. E quando nós choramos aos pés de Deus, irmãos, quando nós clamamos, o ouvido do Senhor não está tampado. Quando você começa a clamar, Ele ouve a tua oração. Quando você começa a orar por alguém, Deus visita esta pessoa. Quando você começa a orar por uma causa, Deus entra na provisão nesta causa. Quando você começa a orar por uma situação difícil, Deus intervém e Ele envia o livramento dEle. Quando você começa a orar, o mesmo Deus que ouviu a oração de Ezequias, Ele também se inclina para ouvir a tua oração. Nesta noite eu quero te motivar a você orar, a você clamar a Deus, porque o mesmo Deus que ouviu Ezequias, Ele também está te ouvindo nesta noite, e Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, adore, e exalte Deus, aleluia. Se é para Deus, Ele está mais forte, palmas. Todos podem aplaudir, todos podem adorar o Senhor. Fala para quem está ao seu lado, quando nós oramos. Fala assim, Deus muda a nossa sorte. Amém? Ele tinha recebido uma má notícia, continua orando. Quando nós recebemos uma notícia má, devemos continuar orando. E o versículo abaixo, que é o versículo 4, a palavra de Deus diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías, o profeta Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua, o que diz aí? E vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Não estava condenado à morte, pastor? Sim. Deus não tinha dito que ele ia morrer? Sim. E alguém vai dizer: então Deus mente. Então Deus muda de opinião. Não é isso. Eu particularmente tenho uma outra interpretação desse texto. Quando eu leio essa palavra, eu entendo que Deus queria mostrar para Ezequias que quando nós oramos aqui na terra, lá no céu Deus muda a sentença, lá no céu Deus envia a provisão. Eu entendo que quando nós oramos, Deus muda até uma situação de maldição, Deus transforma em bênção na nossa vida. Eu entendo que quando nós clamamos aqui na terra, a mão de Deus ela vem ao nosso favor.
Era Deus dizendo: se eu faço isso na tua vida, se em cima da palavra que eu falei, eu faço isso na tua vida, e a palavra do homem? A palavra do homem não tem poder sobre as nossas vidas. Olhe para quem estiver no teu lado e diga: a última palavra é de Deus. Eu já vi gente falar assim: nunca vou entrar numa igreja, mas a última palavra é de Deus. Eu já vi pessoas dizendo: eu não vou permanecer nesse casamento, mas a última palavra é de Deus. Eu já vi médico dizendo: não tem jeito, vai morrer, mas a última palavra é de Deus. Eu já vi pessoas dizendo: olha, está falido, acabou, mas a última palavra é de Deus. Deus continua restaurando, curando, libertando. Deus vai mostrar a glória dele na tua vida. Levanta a sua mão, adore e aplauda o Senhor bem forte. Feche os olhos, só por um minuto. Não deixe que eu pare de aplaudir, não, só por um minuto. Feche os olhos, fala Deus, é para mim. Naquela casa, naquela outra, naquela vida, Senhor, naquela situação, Pai, naquele problema, Senhor. Diga: eu creio, Pai, eu creio, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu poderia parar aqui, mas Deus falou algo mais para Ezequias. Eu vou encerrar falando o que Deus falou para ele. Guarde o que eu vou te ler agora, versículo 7. E isto te será da parte do Senhor como, qual é a palavra que tem aí? Mais alto, como? De que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Qual foi a palavra que Deus falou para você? E você vai lembrar. Cada um aqui ouviu uma palavra de Deus um dia. Qual foi o cântico que nós louvamos aqui? Incomparáveis são as tuas palavras para mim. Incomparáveis são tuas palavras para mim. Vamos repetir isso? Incomparáveis são tuas palavras para mim. Na hora que ele lembrou da palavra, Deus falou assim: olha, e isto te será por sinal que eu vou cumprir essa palavra. É tão verdade que Deus vai te abençoar, vai cumprir a promessa, que essa pregação de hoje, ela é o sinal de Deus na tua vida. Às vezes nós olhamos e falamos assim: Deus, me dá um sinal, Senhor. Sabe qual é o sinal que Deus está te dando? Essa palavra de hoje, que Ele vai cumprir a promessa dele na tua vida. Fica dentro dos pés de Deus aí. Bate palma e adora o Senhor essa noite. Mais fortes palmas a Deus. Adora o Senhor, querido. Aleluia. Cadê o glória a Deus? Eu quero encerrar. Deus falou assim para ele: eu ouvi a tua oração, e por causa de Davi, teu pai. Deus falou de quem? De Davi. Deus falou assim: Ezequias, Davi, sabe quantos anos Davi tinha vivido antes de Ezequias? 300 anos antes. Deus falou assim: há 300 anos atrás, eu prometi para Davi que não faltaria sucessor no trono dele. Se Ezequias morresse naquela época, ele não tinha um filho para ser o seu sucessor. Se ele morresse, acabava ali. Deus deu para ele mais quantos anos? 15 anos. 5 anos depois, ele teve um filho chamado Manassés. Glória a Deus. Que foi o seu sucessor.
a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Não morreremos sem antes vivermos todas as promessas do Senhor na nossa vida. Essa é a palavra para você hoje. Se você recebe, aplaude e glorifica o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar.